É interessante que a discussão sobre inteligência surge na antiguidade quando se pensa naquilo que eu preciso para uma boa escolha, naquilo que eu preciso para fazer a coisa certa. A inteligência é o que sustenta uma boa escolha. E se a gente pegar o nome do Platão, ele vai defender a ideia de que a inteligência é produto do conflito entre razão e emoção. Talvez vocês saibam que Platão é um dualista. Dualista porque ele acredita que o mundo é dois, e nós somos dois. Né? O mundo é dois porque ele se divide no mundo sensorial, no que alguns chamam de mundo dos sentidos, e porque ele também é um mundo das ideias, um mundo que nós não alcançamos pelos nossos sentidos, mas somente pela razão. Ao mesmo tempo, nós somos dois. Nós somos dois porque nós somos corpo, que é o que nos permite sentir, ouvir, ver, e nós somos alma. O que é a alma? É a parte do mundo do sentido que foi encapsulada no nosso corpo. Então, para Platão, seguindo o seu professor Sócrates, a melhor forma de você desenvolver a inteligência é conhecendo a si mesmo. A famosa frase de Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Quando Sócrates diz isso, não é uma frase de Sócrates, né? Na verdade é uma frase da mitologia, o conheça-te a ti mesmo é você se voltar para si mesmo no sentido de encontrar a sua alma, e encontrar aquilo que carrega a verdade do que é o mundo, e o mundo dos sentidos, e assim por diante. Né? Para você encontrar essa verdade dentro de si, você tem que se expor a um conflito. O conflito entre a razão, pertencente à alma, e a emoção pertencente ao corpo, as pulsões pertencentes ao corpo. Então, estamos nós aqui o tempo todo, segundo Platão, num conflito entre corpo e alma. Entre um corpo desejante e uma alma reguladora. Uma alma que te prepara para acessar o mundo das ideias, o mundo da perfeição. Né? E para que você consiga migrar desse mundo imperfeito, corruptível, para o mundo ideal, para o mundo verdadeiro, segundo Platão. Né? Indo para uma perspectiva mais moderna, já no século XVI, Descartes, que é um representante da filosofia platônica, vai ter a frase famosa, penso, logo existo. Quando Descartes diz penso, logo existo, muita gente lê essa frase de uma forma ingênua, achando que ele está falando, peraí, mas essa cadeira existe, e ela não pensa. Mas não é disso que Descartes está falando. Descartes, que é um representante de Platão, está falando de existência, não da matéria, mas da alma. Mas se Platão dizia que é na alma que está a nossa razão, Descartes reforça a ideia. Penso, logo existo, porque quem pensa em mim é minha alma, e não a minha matéria. Portanto, o que valida a minha existência é a minha capacidade de pensar que está na minha alma. Só por curiosidade, isso abre portas para a medicina. Né? Não sei se temos pessoas aqui que trabalham com a medicina, mas as pesquisas em medicina não avançaram tanto no Ocidente na época da Idade Média por conta do fato de que se acreditava que não se podia mexer no corpo, dado que o corpo era obra divina. Descartes, ao dizer que o que certifica a minha existência não é o corpo, mas a minha alma, porque a razão está na minha alma, ele diz, em termos filosóficos, que você pode fazer o que você bem entende com o corpo, inclusive pesquisa científica. Portanto, é a partir daí que existe uma liberdade para se pesquisar como funciona o corpo. Até então, não era muito bem visto você pegar uma pessoa que morreu e abrir essa pessoa, ver como que ela funciona por dentro. Né? Talvez vocês já tenham lido o livro O Físico, que discute justamente isso. Né? O filme, mas o livro com todo perdão, é muito melhor que o filme. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, sensacional, e conta a história de um sujeito que deseja trabalhar com medicina na época da Idade Média, e o desafio é justamente esse, de você entender como funciona o corpo. E na época você não podia abrir um corpo para ver como ele funcionava. Descartes, ao dizer penso, logo existo, ele diz que a existência está na alma. E Descartes diz também que é a razão que tem que ser preponderante, tem que ser soberana em relação às emoções, às pulsões. Porque é dessa forma que você desenvolve a sua alma. Só a partir do desenvolvimento da razão que você consegue se tornar alguém existente, alguém com alma. E por mais que isso seja polêmico, ao dizer isso também Descartes define a diferença entre homens e animais, no sentido de que o homem tem alma e o animal não. Tanto que Descartes passa a usar o termo autômato.
O animal é um autômato. O que é um autômato? É quem não tem alma. E é justamente isso que abre também possibilidade na própria medicina para que você possa usar os animais como investigação. Né? Porque você vê o animal como um autômato. Um ser da natureza, que tem instinto, mas não tem alma. Né? Seguindo essa perspectiva, no século seguinte, Immanuel Kant. Kant vai ser mais radical do que Descartes, porque ele vai dizer que a razão não é só aquilo que valida a sua existência. A razão é aquilo que valida a sua liberdade, acima de tudo. Por quê? A razão é aquilo que torna o sujeito livre na medida em que ele consegue superar as próprias pulsões. Para Kant, todos nós nascemos com instintos. Esses instintos que se desenvolvem na nossa natureza, eles exigem de nós um comportamento que normalmente não é bom. E só existe uma forma de você fazer a coisa certa: desenvolver a razão. Então, esses três, poderia colocar até outros nomes, mas são três representantes de uma perspectiva de que a inteligência está profundamente ligada ao desenvolvimento da razão. E a razão serve para você controlar as suas emoções. Todos vocês já ouviram ou até já deram um conselho para alguém dizendo: olha, pensa, não haja com os impulsos, pensa antes de falar, pensa antes de fazer. Se você já deu ou ouviu esse conselho, agora você sabe, com certeza é um conselho platônico. Ok? Só dando um exemplo, minha mãe fumou até os 65 anos. E, obviamente, desde que eu era criança, ela tinha a vontade de parar de fumar. Porque ela tinha 2 filhos e ela não se sentia bem sabendo que o cigarro poderia encurtar a vida dela. Né? Kant, inclusive, traz uma discussão muito interessante sobre a diferença entre vontade e desejo. O desejo é coisa do corpo, é uma emoção, enquanto que a vontade é coisa da razão. Mais precisamente, Kant diria que minha mãe tinha o desejo de fumar, mas a vontade de parar de fumar. E ela fumava porque o desejo era maior do que a vontade. Né? Tem uma frase do Rousseau, filósofo que influenciou bastante na filosofia de Kant. Rousseau diz que a vontade fala quando a natureza se cala. Então a vontade só é soberana quando a natureza se cala. E essa é a ideia que Kant vai defender no seu texto. Né? Que você tem que, de alguma forma, ter condições de desenvolver a sua razão para superar a sua emoção. Então, Kant diria que minha mãe tinha um desejo muito maior de fumar do que a vontade de parar. A questão é que aos 65 ela tem um infarto. E o infarto é tão impactante que faz com que ela passe a ter uma vontade de parar de fumar maior do que o desejo. E ele diria isso. Aos 65 anos, o infarto fez com que a vontade superasse o desejo. Né? A razão superasse o corpo. Muito bem. Parece bonito tudo isso, mas a gente tem aqui um espaço em branco. Esse espaço em branco é porque tem gente que pensa diferente. Quem? Os filósofos do afeto. Eu vou colocar 2 nomes, mas existem muitos outros. E essa filosofia não foi muito bem vista durante todo o desenvolvimento da filosofia ocidental. Alguns chamam da filosofia underground. E a filosofia de Spinoza, a filosofia de David Hume, de Nietzsche, de Schopenhauer. Né? E hoje ela começa a ganhar espaço no mundo acadêmico. E quando eu digo hoje, século XX. Até o século XX, o nome de Spinoza era renegado na filosofia. David Hume, por exemplo, foi um dos poucos filósofos que teve coragem no século XVIII de dizer, século XVII e XVIII de dizer que ele era um admirador de Spinoza. E por que esses filósofos eram renegados? Por conta do fato de que eles acreditavam que o que rege a nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer boas escolhas, não é a razão pura, mas a conciliação entre razão e emoção. Aliás, para Spinoza, sequer existe essa divisão entre razão e emoção. Enquanto que esses filósofos do grupo da esquerda são dualistas, acreditam em 2 mundos, corpo e alma, razão e emoção, ideia e sentido, para Spinoza é tudo uma coisa só. Esses filósofos são chamados de monistas. Tudo é uma coisa só. Spinoza em nenhum momento diz que não exista alma.
Não é isso. O que ele diz é: a alma e o corpo são a mesma coisa. É uma coisa só. E não existe como você falar sobre razão sem você falar sobre o afeto. E por quê? Spinoza vai dizer que nós somos corpo que interagimos com o mundo, que é corpo. Somos matéria interagindo com matéria. Toda vez que a matéria interage com a matéria, ocorre uma modificação. Quando eu interajo com essa cadeira, eu modifico a cadeira e a cadeira me modifica. Quando você chuta o pé da cama, você modifica o pé da cama e o pé da cama modifica o seu pé, com muita dor, tristeza e vontade de gritar e xingar a cama, que de acordo com Descartes não tem alma. Enfim, mas você age como se ela tivesse. Né? Conheço gente que chuta a cama, sente dor e chuta a cama de novo por raiva. Enfim, mas a cama não tem culpa. Diria então Spinoza: se todos somos matéria e interagimos com o mundo que é matéria, significa que essa interação vai resultar em dois processos, dois afetos básicos: alegria e tristeza. A alegria seria o aumento da energia para a vida, enquanto que a tristeza é a redução da energia para a vida. Aliás, Spinoza vai dizer que a minha diferença em relação à cadeira é que eu tenho energia vital. O nome que Spinoza dá é conatos. Eu tenho conatos, vocês têm conatos, a cadeira não. Portanto, a minha interação com a cadeira pode aumentar a minha energia disponível para a vida, a alegria, ou pode reduzir a minha alegria. Quando eu chego num nível de alegria zero, é o momento que eu perco conatos e é o momento da morte. Então, o que é a morte? É a energia zero. Nós oscilamos durante a vida, e isso é inevitável. Spinoza defende uma perspectiva polêmica, que é a perspectiva de que eu não faço escolhas sobre aquilo que me afeta. Isso é polêmico, por quê? Porque de acordo com os caras da esquerda, nossa, você escolhe o que te afeta. Inclusive, você tem que ser soberano em relação às suas emoções, você controla as emoções, assim por diante. Spinoza diz: não, você não controla aquilo que você sente. As coisas vêm e você sente, simplesmente. Você não escolhe quem você ama, você não escolhe quem você odeia, você simplesmente ama, você simplesmente odeia. Você não escolhe o que te alegra, você não escolhe o que te entristece. Você simplesmente se alegra e simplesmente se entristece. O exemplo de Spinoza é uma garrafa jogada ao mar. A garrafa jogada ao mar é jogada para a esquerda, para a direita, é acertada pelas ondas, e ela não escolhe se ela quer ou não ser acertada. Ela não escolhe se ela quer ou não ir para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Portanto, qual é o papel da razão, segundo Spinoza? O papel da razão não é determinar o que ela quer, não é determinar uma mudança nas perspectivas do que pode acontecer. O papel da razão é se preparar para o que vai acontecer. Nós, diferentemente da cadeira e diferentemente da própria garrafa, temos condições de saber que uma onda vai nos acertar. E a gente tem condição de se preparar para quando isso acontecer. Isso é o que defende Spinoza. Diante dessa perspectiva, Spinoza vai dizer que do que vai determinar a minha escolha, definitivamente, não é aquilo que eu penso. Então, aquele conselho de pense antes de fazer, para Spinoza não faz sentido. Porque o que determina a minha escolha é aquilo que eu sinto. David Hume, que é um defensor da filosofia spinoziana, ele vai ter um texto chamado A Razão como Escrava das Emoções. Texto fenomenal. E ali ele diz algo que revoluciona o pensamento. Ele diz que a razão justifica as emoções. Justifica as escolhas. Ela não determina as escolhas. Ela não determina as emoções. Aí você pensa assim, o que ele quis dizer com isso? Voltando ao exemplo da minha mãe, aos 65 anos, quando ela para de fumar, ela não parou de fumar porque a vontade foi maior que o desejo. Ela parou de fumar porque ela sentiu algo que a entristeceu. E a tristeza foi maior do que a alegria. Fumar promovia a alegria. A doença promovia a tristeza. Os dois afetos se conflitaram e um venceu o outro. Portanto, não foi uma vitória da razão sobre a emoção. É uma vitória do afeto sobre o afeto. Você só consegue combater um afeto com outro afeto. E a razão? A razão é uma justificadora. A pessoa que fuma, por exemplo, ela não usa a razão para parar de fumar. Ela usa a razão para justificar porque fuma. Ela usa a razão, por exemplo, para dizer: olha, meu dia foi tão difícil, tanta coisa ruim aconteceu hoje, trânsito, levei bronca, deu tudo errado, então eu mereço cigarro. A razão não serve para determinar que ela não vai fumar, mas para justificar porque ela fuma.
né? Portanto, são duas perspectivas diferentes que eu adoraria ter uma manhã para a gente discutir com mais detalhes, com mais profundidade, trazer outros nomes da filosofia para a gente entender como que os argumentos de cada um dos lados se consolidam. Note que é difícil dizer, mas quem é o verdadeiro, quem é o falso? Não tem resposta para isso. Talvez uma adequação, mas é difícil a gente definir quem está certo desse lado, quem está certo desse lado, né? E isso é o que promove a filosofia, a discussão, o debate e o enriquecimento, né, no nosso repertório de pensamento.